Capítulo 671, Ameaça iminente 1. Você vai se acostumar com isso, querida, disse Girne, tentando acalmar a mente da filha depois de ver como Flória havia se tornado pálida. Tenho o mesmo problema com Camila. A pobre mulher vomita e chora muito quando nos deparamos com certos tipos de crimes, mas está ficando mais forte com isso. Vou te dizer a mesma coisa que disse a ela. Não reprima seus sentimentos, senão um dia desses você vai explodir. Encontre alguém em quem você confie e compartilhe seu fardo com eles, como eu faço com seu pai. Você poderia falar com Kila? De jeito nenhum. Ela já tem muito o que fazer. Eu não acho que ela poderia lidar com a pressão de saber como estou em conflito sobre esta missão. Ela precisa acreditar que aconteça o que acontecer, eu estarei lá para protegê-la. Flória disse. Então você poderia falar com Lit. Girne sugeriu casualmente, como se não fosse seu objetivo desde o início. Nas cidades perdidas, ele enfrentou coisas piores do que alguns experimentos humanos. Seria uma oportunidade perfeita para vocês dois se reconectarem depois de se evitarem por tanto tempo. Lit ainda é hermético ou ele finalmente se abriu com você? Nada mudou. A resposta de Flória saiu rápida demais para ser crível. É bom ouvir isso, disse Girne, como se Flória tivesse dito o contrário. Ainda assim, não se empolgue. Ele ainda tem uma namorada e nunca se deve superestimar os sentimentos que estarem constantemente juntos em uma situação de vida ou morte pode induzir. Eles morrem tão rápido quanto nascem, então tenha cuidado, mãe. Não vou discutir essa parte da minha vida com você. O súbito fluxo de sangue em seu rosto disse a Girne que algo estava realmente acontecendo. Claro, querida. Você se importa de passar o comunicador para Aquila? Eu gostaria de animá-la também. Se você me ligar novamente em 6 horas, você terá a oportunidade de falar com seu pai. Enquanto Girne conversava com suas filhas, Camila usou seu amuleto civil para informar a família de Lit sobre seu bem-estar. Ouvir sobre isso de Beryl nunca significou muito para eles. Ele só poderia dizer a eles que estava vivo e em uma missão, que eles já sabiam simplesmente olhando para a runa de Lit em seus amuletos. Quando alguém morreu, sua impressão em um item mágico desapareceu e também sua runa de comunicação. Camila, em vez disso, contou a eles como ele parecia bem alimentado, em perfeita saúde e até mesmo em seu estado de espírito normal, então a missão não poderia ser tão ruim. Como haviam terminado cedo, Girne e Camila poderiam voltar para casa para almoçar em vez de comer em um restaurante local. Deuses, sempre ouvi dizer que os policiais têm de se proteger, mas temos tantos soldados em nosso destacamento que a única ameaça é a minha figura, Camila pensou. Longas horas sentado atrás de uma mesa, refeições deliciosas e, quando volto para casa, estou cansada demais para fazer exercícios. Como diabos Lady Ernest mantém sua figura de ampulheta com nossa linha de trabalho? Para piorar as coisas, o almoço na casa Ernest era sempre uma refeição completa, então Camila acabava comendo mais do que em qualquer restaurante para não ofender seus anfitriões. Estou feliz que Lita esteja com nossas filhas. Esses Odi deram à loucura uma definição totalmente nova. Orion disse. Seus experimentos de forja foram tão cruéis quanto insanos. Os membros da expedição têm sorte de ter enfrentado apenas projetos defeituosos, caso contrário, provavelmente teriam morrido com essas palavras. Camila ficou pálida, enquanto a curiosidade de Girne foi aguçada. Como você sabe o que eles enfrentaram? Não houve nenhum relato, ela perguntou. Quando ele ligou para Camila, seu amuleto enviou todos os dados que eles coletaram em modo criptografado para a divisão de pesquisa. E eu sou um mestre de forja real, querida. Você lerá meu relatório assim que terminar de escrevê-lo, mas posso falar para você algumas coisas. Por favor, faça. Girne assinou com a cabeça para ele continuar. Pelo que tenho visto, tudo que ouvimos sobre a civilização perdida de Odi foi um eufemismo. As ruínas em que estão devem pertencer ao período imediatamente anterior à sua queda. Você quer que eu saia? Camila disse. Por um lado, ela não tinha ideia se seu nível de autorização permitia que ela ouvisse tal conversa, nem se ela era capaz de suportá-la. Por outro lado, ela estava morrendo de vontade de saber o que estava acontecendo com Lit.
Não há necessidade de tal coisa, querida. Estamos no mesmo barco, tanto no trabalho quanto para o aperto em que nossos entes queridos estão. Você merece saber, Girne disse enquanto segurava a mão de Camila. Deuses, eu queria que minha mãe fosse uma pessoa tão boa e sensível. As aparências realmente enganam. Quando conheci Lady Ernas, pensei que ela era um monstro. Camila pensou, movida pela bondade de Girne. Deuses, minha esposa é um monstro. Ela está tocando aquela pobre mulher como um violino. Orion pensou. Ainda não entendo por que o Tenente Eval agora vive praticamente em nossa casa, mas se eu tiver certeza de uma coisa, por ter Camila ouvindo esse tipo de coisa, Girne está acelerando o desenvolvimento do relacionamento de Lith. Eles vão terminar ou ficarão sérios logo. O que você estava dizendo sobre o Odin, querido? Girne perguntou. Que seus experimentos eram uma mistura perfeita de gênio e loucura. Recebi os dados sobre 2 instalações. Na primeira, estavam os resultados da tentativa de Odin de forjar seres vivos. Orion respondeu. Eles pretendem criar vida artificial. Girne tinha ouvido incontáveis contos sobre esse absurdo, mas além da necromância, nenhuma magia jamais foi capaz de criar uma forma de vida funcional. Não. Quero dizer, usar magia de luz para alterar a força vital de seus escravos. Esculpir runas dentro de seus corpos, para usá-los como recipientes para seus feitiços de forja e torná-los semelhantes a itens encantados. O quê? Eles tiveram sucesso? Girne empalideceu pela primeira vez em anos. Claro que não. Como você sabe, a força vital é muito delicada. Mesmo com todos os seus experimentos, os Odin só conseguiram transformar suas vítimas em escravos vivos, mas seus corpos e longevidade eram terrivelmente aleijados. Eles poderiam viver por apenas algumas horas antes de morrer, portanto, não é uma linha de pesquisa viável, certo? Girne estava preocupado com tal eventualidade. Qualquer tirano louco teria tornado essa modificação humana obrigatória tanto para seus súditos quanto para os prisioneiros, transformando-os em um exército relutante de espiões. Isso significaria o fim da vida que ela conhecia, tornando o exército e todas as medidas de segurança que protegiam o reino até aquele momento inúteis. Não. A maior falha desse tipo de experimento é que o forja e o recipiente não podem ser a mesma pessoa. 2 tipos de mana não podem coexistir no mesmo corpo, então a vítima logo morre envenenada por mana. E quanto à segunda instalação? Girne perguntou. Foi igualmente nojento. Como você sabe, metais normais não têm fluxo de mana, e é por isso que os unimos com cristais de mana. Eles não são necessários apenas para alimentar os feitiços, mas também para ajudar o metal relativamente inerte a resistir às energias mágicas sem desmoronar. Capítulo 672, Ameaça Iminente 2. Em sua tentativa de criar artificialmente Davros e Adamantil, os Odin sugaram a força vital de seus súditos e forçaram-na em metais comuns, na esperança de que um fluxo de mana se formasse também. O que realmente aconteceu foi a criação de itens amaldiçoados que, em vez de dar poder ao seu usuário, eles o levariam embora. As armas feitas dessa forma revelaram ter as falhas de ambos os metais e de seres vivos. Como metais, eles não têm fluxo de mana. Além disso, como humanos, eles precisam se alimentar e mais cedo ou mais tarde morrem. Você me deu um grande susto, Girne disse. Com base nos primeiros relatórios de Ploria e na sua avaliação, os Odin parecem apenas um bando de consertadores incompetentes. Nada do que eles fizeram realmente funcionou. Então por que você parece tão preocupado? Porque você parece esquecer que eles conseguiram escravizar uma fera mágica e ela sobreviveu por séculos. Até porque os dados vêm dos corredores, onde cada artesão exibia apenas protótipos e obras incompletas. Essas são coisas que provam o valor da habilidade de seu artesão, mas são descartáveis. Os artefatos reais, se houver, estão destinados a estar dentro dos edifícios e eles ainda precisam explorá-los. É uma perspectiva aterrorizante se você pensar bem. Além disso, temo porque os Odin não eram apenas consertadores, eles dominaram a magia da luz a ponto de serem capazes de tentar expandir seus limites.
Se pelo menos um de seus experimentos tivesse sucesso e a equipe da expedição enfrentasse isso, só podemos esperar que seja um artefato insensível. Qualquer coisa que ainda esteja viva depois de tantos séculos teria todo o poder e a habilidade necessários para causar muitos danos. O esboço de Orion dos riscos que Kula representava fez o resto do almoço passar em um silêncio preocupado. Mesmo que Flória os contatasse, não havia muito além de um cuidado que eles poderiam dizer a ela. Orion tinha apenas especulações sobre a gravidade da situação, mas ele não poderia fornecer à expedição nada de útil no momento. Após a refeição, Orion voltou a estudar os dados de Kula, enquanto Girne e Camila retomavam as aulas. Além das técnicas de investigação e dos protocolos do condestável, Girne também ensinava autodefesa para Camila. Suas sessões de sparring eram longas, cansativas e, acima de tudo, humilhantes. Camila não conseguia entender como uma mulher menor, mais leve e mais velha do que ela poderia jogá-la ao redor sem esforço, como se ela pesasse não mais que um trapo sujo. O único ponto positivo era que eles não treinavam com frequência. Normalmente, no final de um dia de trabalho, Camila estava cansada demais para fazer qualquer coisa além de dormir. Depois que o curandeiro da família Erna consertou todos os arranhões e hematomas que Camila havia sofrido durante o treinamento, ela mal podia esperar para voltar para casa. Tem certeza que não quer ficar para o jantar? Leva um minuto para adicionar outra porção e o quarto de hóspedes está sempre pronto, Girne perguntou. Obrigado, Lady Ernas, mas a Camélia precisa ser recarregada e eu ainda estou para verificar os papéis do divórcio de Zinha. Ela não aprendeu a ler, muito menos entender como funciona a lei do reino. Sem minha opinião, o advogado dela não pode prosseguir. Você poderia trazer a Camélia aqui e talvez nosso advogado pudesse ajudá-la. Girne ofereceu. Ok, certo. Na única vez que aceitei, passei a noite inteira estudando sob sua supervisão. Aí você me acordou antes do amanhecer para uma sessão de sparring que durou até o café da manhã e depois fomos direto para o trabalho. Camila pensou. A Camélia é a desculpa perfeita para conseguir algum espaço pessoal e algum tempo para relaxar. Eu tenho o suficiente do seu campo de treinamento. Prefiro manter a Camélia em casa, então, caso Lip volte, ele saberá que estou bem e que sempre penso nele. Ela realmente disse. Além disso, estou grata por sua oferta, mas esse é um negócio de família. Recusei a oferta de ajuda de Lit, então você entenderá se eu fizer o mesmo com a sua. Camila não era estúpida. Ela estava ciente de que, se Lit ou Girne se envolvessem demais, Falmung provavelmente morreria em um acidente. Apesar do fato de que ela odiava profundamente pelo que ele tinha feito à sua irmã, Falmung Sarta ainda era o pai dos filhos de Zinha. Sua irmã queria que o assunto fosse resolvido em um tribunal, para dar a Falmung a oportunidade de se redimir no futuro e talvez fazer parte da vida de seus filhos. Camila respeitou seus desejos e enquanto Falmung jogasse de maneira justa, ela faria o mesmo. Retornar ao apartamento levou apenas alguns minutos. A casa Ernas tinha seu portão privado que levava Camila de volta a Belius, e de lá um portal a trouxe para sua vizinhança. Mesmo que o inverno estivesse quase acabando e os dias fossem ficando mais longos, após o pôr do sol a temperatura ainda cairia no norte. As ruas estavam quase vazias e as poucas pessoas que ainda estavam por ali corriam para suas casas. Camila podia ver sua respiração fumegando enquanto caminhava em direção à entrada do prédio, a chave já na mão. Agora entendo por que Lit odeia tanto Belius. Os itens dimensionais são tão convenientes que, depois de se acostumar com eles, é como um vício. Há apenas alguns meses, carregar sacos de documentos não me incomodava, mas agora, sua linha de pensamento foi interrompida quando ela se aproximou de uma esquina e uma mão forte agarrou seu ombro, puxando-a para um beco sem saída. Isso a puxou com tanta força que ela estava prestes a cair de cara no concreto, mas seu treinamento começou. Camila largou sua mala, que se espatifou nas lixeiras e usou ambas as mãos para agarrar o braço por cima do ombro. Isso permitiu que ela recuperasse o equilíbrio e usasse a força do puxão para realizar um lançamento de ombro.
O atacante desconhecido era maior e mais pesado do que Girne, mas comparado a ela, ele não se opôs a nenhuma resistência. Suas costas bateram com força contra o chão, já que Camila nunca soltou o braço, tornando impossível para eles evitar a queda. Ela torceu e puxou o braço, quebrando-o em 3 pontos diferentes. Seu ombro, cotovelo e pulso se despedaçaram, fazendo o agressor se encolher de dor. Camila deu um passo para trás, para olhar para seu inimigo de uma distância segura. Sua mão foi para o bolso, em busca de seu amuleto de comunicação, quando um segundo agressor atingiu suas costas com um tubo de metal, fazendo o amuleto voar. O impacto foi forte o suficiente para ter quebrado pelo menos 2 de suas costelas, se a armadura Orichalcun Skinwalker que ela usava não aguentasse o impacto do impacto, dispersando a maior parte de sua energia. Ela se virou bem a tempo de interceptar um segundo tiro apontado para sua cabeça. Camila infundiu a armadura com um pouco de mana, fazendo-a voltar à sua forma de metal. Quando o cano atingiu seu braço, o impacto resultante foi semelhante a uma montanha. A arma escorregou da mão ferida de seu portador quando o pé agora metalizado de Camila chutou a virilha do homem, emitindo um som esquichi. Seus olhos rolaram, mostrando apenas o branco, e sua boca espumava de dor. Camila ficou tentada a procurar seu amuleto, mas temeu que um terceiro agressor pudesse estar perseguindo-a. Amaldiçoando o arranjo de Belius que a impedia de acessar o amuleto civil que ela havia esquecido dentro de seu anel dimensional, Camila colocou suas costas contra a parede enquanto verificava seus arredores. Continua no próximo vídeo.